A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este nosso encontro com a Palavra de Deus. É muito bom ter você aqui, é uma alegria poder recebê-lo mais uma vez em nosso encontro com a Palavra do Senhor. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e que compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Você vai estar nos ajudando assim a espalhar a palavra de Deus. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, eu quero te dar uma dica muito importante. Aqui no lado, aqui melhor, você tem um QR Code, onde você pode apontar o celular para esse QR Code e você vai ser direcionado aí para as nossas redes sociais e você pode então nos acompanhar também por lá, que é muito importante para você ficar sempre atualizado com as novidades que nós estamos pensando e fazendo aqui na IAP de Santana. Tá bom? Nós estamos falando nesse mês, durante essas quartas-feiras, sobre a certeza da salvação. É possível ter certeza da salvação? Como é que nós podemos ter certeza da salvação em Cristo Jesus? Nós estamos vendo através da palavra de Deus que é possível sim o cristão ter certeza da sua salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Nós já passamos aqui por alguns aspectos. Se você está chegando por aqui agora, volte lá no nosso canal e procure na playlist Certeza da Salvação. É uma série e você vai poder estar ouvindo as outras mensagens a respeito desse assunto. Mas nós já vimos aqui que uma das certezas da salvação que João nos dá na sua carta, primeira carta de João, é quando o fundamento da nossa fé é Cristo. Quando Cristo é o fundamento da nossa fé, então nós podemos ter certeza da salvação. A nossa salvação está fundamentada primeiramente na pessoa e obra extraordinária de Jesus Cristo, ok? E aí nós vimos também que uma certeza que podemos ter da vida eterna, da salvação, que nós verdadeiramente fomos salvos, é quando a nossa relação com o pecado mudou. Antes de Cristo, nossa relação com o pecado era de uma forma, de um jeito. Nós amávamos o pecado não nos causava tristeza, nós sofríamos a consequência do pecado, mas amávamos o pecado. Depois de Cristo, a nossa relação com o pecado foi totalmente mudada. Antes nós não confessávamos os nossos pecados, agora nós confessamos nossos pecados. Agora os nossos pecados nos causam tristeza. Antes de Cristo, sem Cristo, o pecado é um estilo de vida. Com Cristo, o pecado precisa se tornar um acidente em nossa vida. Não pode ser mais premeditado, não pode ser mais algo que é um estilo de vida. Não, ele precisa ser uma exceção, ele precisa ser algo que não pode ser mais natural em nós, mas antinatural. Nós vimos também que outra evidência de que nós podemos ter certeza da salvação é quando a relação de Deus com o nosso pecado muda. Não apenas a nossa relação com o pecado mudou, mas também a relação de Deus com o nosso pecado mudou. Antes de sermos salvos, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, Deus se relacionava com o nosso pecado com ira, com furor. Ele se relacionava com o nosso pecado com condenação, por isso nós estávamos condenados. Mas agora, depois que Cristo nos encontrou, depois que fomos achados e alcançados pela graça de Jesus e fomos somos salvos da ira de Deus, somos salvos da consequência que o pecado traz sobre nós. Agora, nós ainda continuamos pecando, mas a relação de Deus com o nosso pecado é totalmente outra. Agora, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque Cristo nos substituiu na condenação do pecado, então Deus se relaciona com o nosso pecado de forma diferente. Somos perdoados. Aliás, fica aqui uma dica: perdão de pecado só existe para quem está em Cristo Jesus. Para quem não está em Cristo, a relação de Deus com o pecado é de condenação, é de total ira e furor. Mas em Cristo, apenas em Cristo que você pode ser perdoado. E é apenas porque estamos em Cristo e é porque nós temos certeza do perdão em Cristo Jesus que sabemos que somos salvos. Porque a relação de Deus com o nosso pecado, ela é totalmente outra, ela é totalmente mudada. E
hoje nós vamos falar da quarta característica, da quarta coisa, vamos colocar assim, de que nós podemos olhar para nós e termos certeza da vida eterna. O que é isso? É que a nossa relação com o próximo mudou. Então nós temos, primeira coisa que João traz, a certeza da salvação é evidenciada através do fato de que Cristo é o fundamento da nossa fé. A certeza da salvação é evidenciada pelo fato de que a nossa relação com o pecado mudou. A certeza da salvação é evidenciada pelo fato de que a relação de Deus com o nosso pecado mudou. E hoje nós vamos ver que a evidência da salvação, de que fomos verdadeiramente salvos, de que temos vida eterna, é que a nossa relação com o nosso irmão, com o nosso próximo, também mudou. Isso aqui é muito importante, porque é fato. Quando a Bíblia diz assim, que nós devemos amar ao próximo, ela está falando que isso é uma verdade, isso é uma exigência. Nós fomos criados para amar o próximo. Todavia, homem nenhum consegue amar o próximo como a palavra de Deus exige sem Cristo, fora de Cristo, sem ter nascido de novo. Portanto, o amor ao próximo só pode ser alcançado quando nós fomos verdadeiramente regenerados, nascidos de novo, fomos salvos. Porque a partir desse momento nos é dada a condição, a partir da natureza de Cristo, a partir da nova natureza e da nova vida em Cristo, de amar o nosso próximo, e por isso a nossa relação com o nosso irmão muda totalmente. Quero convidar então você a pegar a sua Bíblia aí, primeira carta de João, está lá perto de Apocalipse, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. O apóstolo João diz assim: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ok? Então, João está agora falando a respeito dessa quarta característica, de que a certeza da vida eterna também está fundamentada em que nossa relação com o nosso irmão, com o nosso próximo, mudou totalmente. Como era a nossa relação com o nosso próximo antes de Cristo? Nós tínhamos uma relação egoísta, uma relação onde o outro é visto apenas como uma porta de oportunidade ou uma escada para se subir na vida. Nós não olhávamos para o outro como Cristo olha. Nós não olhávamos para o nosso próximo com o olhar que Cristo tem. Nós olhávamos para o outro com interesse, com segundas intenções. Porém, o nosso amor para com o próximo era sempre um amor condicional. Mas agora, João está dizendo que a evidência de que nós verdadeiramente fomos salvos é que essa relação com o nosso semelhante, ela muda totalmente. Ela é transformada. Ela passa por uma renovação. Antes nós não amávamos, por exemplo, o povo de Deus. Quantos de nós, antes de conhecer o Evangelho, não gostávamos de crente? Não gostávamos da igreja? Não gostávamos de estar junto com os irmãos? Não gostávamos da comunidade dos santos? Mas em Cristo isso foi totalmente transformado. Agora nós amamos o nosso irmão. Nós temos alegria em andar com ele. Nós toleramos as suas dificuldades, as suas limitações, porque ainda pecamos. Nós suportamos as fraquezas uns dos outros. Nós oramos uns pelos outros. Nós nos importamos com a vida dos outros, se o irmão vai bem.
A nossa relação com o nosso irmão mudou. Agora nós amamos estarmos num ambiente de congregação. Nós amamos compartilhar a vida, as alegrias, os sofrimentos, as tristezas. Há um interesse em nós pela vida do nosso irmão, de como ele vai. É isso que João está dizendo. E ele começa falando isso, né? Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. O que João está dizendo aqui, ele não está falando da lei em si. Ele está falando da vontade de Deus. Ele está dizendo assim, olha, eu não estou trazendo uma nova vontade de Deus. Na verdade, o que eu estou falando com vocês, na verdade, o que eu estou ensinando a vocês, na verdade, o que eu estou mostrando a vocês, é algo que vocês já sabem, é algo que vocês já conhecem. Vocês já ouviram falar de que Deus, a vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros. Vocês conhecem a vontade de Deus que nós amemos o nosso semelhante assim como nós amamos a nós mesmos. Vocês já sabem disso. Aliás, vocês já sabiam disso. Todo homem sabe que ele deve amar o próximo como a si mesmo. É isso que João está falando. Ele vai continuar dizendo: esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Ou seja, João está dizendo exatamente isso. Olha, vocês já ouviram falar disso. Vocês já conhecem a palavra de Deus. Vocês já conhecem a vontade de Deus. Todo homem sabe da ordem e da vontade de Deus com relação à sua relação para com o seu irmão, para com o seu próximo. Todos os homens conhecem. Todos os homens sabem que eles devem amar uns aos outros. Todos os homens sabem que eles devem ser misericordiosos, que eles devem estender as mãos um ao outro, que ele deve socorrer, que ele não deve ter sentimento egoísta, que ele deve ter uma atitude altruísta. Todo homem sabe disso, não é novidade para ninguém. É isso que João está dizendo. Aí no verso 8 ele diz: todavia vos escrevo novo mandamento. Parece que João está se contradizendo, né? No verso 7 ele diz, não é um mandamento novo, mas agora diz, é um novo mandamento. Não, ele não está se contradizendo. O que João está falando aqui é exatamente disso. Olha, a vontade de Deus, antes de vocês serem salvos, ela era conhecida. Vocês sabiam, vocês tinham conhecimento da vontade de Deus, vocês sempre souberam. Só que isso não fazia diferença nenhuma na vida de vocês. Isso não simplesmente era ignorado. Vocês conheciam, mas não havia nenhuma prática, não havia nenhuma mudança na atitude de vocês em relação à vontade de Deus. Aí ele vai dizer assim, olha, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. O que João está dizendo é novo porque agora vocês estão em Cristo, agora vocês têm uma nova vida. Nessa nova vida há uma nova condição, há um impulsionamento da ação do Espírito Santo no coração de vocês para que vocês vivam de forma diferente. Agora, vocês que antes não eram capazes e não se interessavam pela vontade de Deus, pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus, principalmente aqui com relação ao amor ao próximo, agora vocês se interessam. É novo nesse sentido, é novo no sentido de que agora essa lei, essa vontade, esse mandamento de Deus é do interesse de vocês. Por isso eu quero lembrar vocês aqui, é isso que João está falando. Ele vai dizer, aquilo que é verdadeiro nele, em Cristo, em Deus e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Isso é interessante, porque João aqui está evocando uma nova imagem no seu texto. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você diz que é salvo, se você diz que tem a vida eterna, se você diz que foi alcançado pela graça de Deus, mas você não ama o seu irmão, ele vai dizer isso mais ao fim do texto, você ainda está nas trevas. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a evidência de que vocês têm a vida eterna, a evidência de que vocês foram salvos é de que agora vocês olham para a vontade de Deus, vocês olham para a lei de Deus, para os mandamentos de Deus, vocês olham para a vontade de Deus de amar uns aos outros de uma outra maneira, vocês estão vivenciando isso de uma forma verdadeira, bíblica. Isso significa que vocês estão saindo das trevas para a luz.
vocês estão vivendo uma nova realidade, vocês estão vivendo uma nova perspectiva de vida. Nas trevas, vocês não amavam o próximo, vocês não amavam o seu irmão, vocês viviam como cegos, vocês viviam nas trevas, vocês não enxergavam, vocês não sabiam para onde estavam indo. Vocês viviam tropeçando e fazendo o seu próximo tropeçar, mas agora está brilhando a verdadeira luz. Vocês estão saindo das trevas para a luz. Por isso agora você começa a enxergar o seu irmão e a vontade de Deus com relação a você e a ele de uma forma diferente. Porque a verdadeira luz já começa a brilhar. Você está saindo de uma condição e indo para outra. Vocês estão saindo das trevas e indo para a luz. E aí ele vai dizer assim, ele vai começar a fechar o seu argumento no verso 9 dizendo: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Então João está dizendo o seguinte: olha, se você tem um discurso bonito de que você foi salvo, de que você está na luz, de que você tem Deus, de que você tem a vida eterna, de que você foi alcançado pela graça de Deus. Se você vai na igreja, se você participa dos cultos, se você foi batizado, se você diz estar na luz, se você diz pertencer à comunidade dos salvos, mas todavia você odeia seu irmão, ou seja, a sua relação com o seu próximo não mudou, João diz, você ainda está nas trevas. Porque se você diz que está em uma nova condição espiritual, se você diz que é salvo, mas odeia seu irmão, não bate. Porque aquele que está na luz, ele não odeia seu irmão. Ele não odeia o seu semelhante, ele ama o seu próximo. Então, se você diz, se você tem um discurso bonito de gente que está na luz, de gente que foi salvo, de gente que foi alcançado pela graça de Deus, mas a sua relação com o seu irmão não mudou, a sua relação com o seu próximo não mudou, então, na verdade, você está vivendo um auto-engano, você não foi salvo coisa nenhuma. Porque a evidência da vida eterna, a evidência da salvação é que a sua relação com o seu irmão muda totalmente. Você não odeia mais. É isso que João está dizendo. E ele continua no verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Olha que coisa interessante. Aqui parece que João inverte. Agora ele vai dizer, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, se você realmente tem comunhão com o seu irmão, se você realmente tem comunhão com os irmãos, se você realmente tem comunhão com a igreja de Cristo, então você permanece na luz. Isso aqui é interessante porque existem pessoas que acham e pensam que podem que podem permanecer na luz, que podem permanecer salvos. Tem pessoas que acham que podem ser salvas, tem pessoas que acham que estão salvas, mas todavia elas dizem que não precisam permanecer na comunhão com os irmãos. Não precisa amar o irmão. Não, e amar não é dizer que ama. Amar é uma atitude prática. Amar é uma atitude prática. É participar. Então, João está dizendo que esse discurso de que eu estou salvo, mas eu não preciso de igreja, eu não preciso de irmãos, eu não preciso viver na comunhão dos santos, João diz, olha, isso não faz sentido, porque aquele que ama, perceba que ele não está dizendo aquele que diz que ama, mas aquele que ama seu irmão, e amar, como eu disse, é algo prático, essa pessoa permanece na luz. Você ama, então você permanece na luz. A evidência de que você permanece na luz é que você ama o seu irmão, de que você compartilha a vida, de que você vive em comunidade, de que você vive em ajuntamento, de que você está próximo, de que você se importa. É isso que João está falando.
E ele vai dizer, e nele, nessa pessoa, não há nenhum tropeço. Por que não há nenhum tropeço? É só voltarmos para o verso 8, onde ele disse que aqueles que não amam o seu irmão ainda está em trevas. Essa pessoa não há nenhum tropeço nela, significa que ela está andando à luz, ela está vivendo na luz. Quem vive na luz não tropeça. E é interessante que ele vai dizer que ele está falando de duas verdades aqui. O contrário disso também é verdadeiro. Aquele que anda tropeçando é porque está em trevas e que na verdade não ama o seu irmão coisa nenhuma. Aí ele vai dizer, verso 11, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É a pessoa que odeia seu irmão, a sua relação com o próximo não mudou, ela continua do mesmo jeito, rancorosa, amargurada, não libera perdão, difícil no trato, sem sabedoria para falar, palavra dura, áspera, pesada, ofensiva, rancorosa. Essa pessoa odeia seu irmão e está nas trevas, diz João. Está nas trevas e anda nas trevas. E se anda nas trevas, anda tropeçando. Não sabe para onde vai. Não faz a menor ideia para onde vai. Aquele que anda na luz sabe para onde vai. Tem certeza da salvação. É isso que João está colocando aqui. Olha, se você odeia seu irmão, você está nas trevas, você anda nas trevas, por isso anda tropeçando e não sabe para onde vai, não tem certeza da salvação. Você pergunta para a pessoa, você tem certeza da sua salvação? Ela diz, não sei. Tem hora que sim, tem hora que não. Hoje amanheci com certeza, mas depois do almoço perdi a certeza totalmente. Não sabe para onde vai, não tem rumo, não tem direção. Por quê? Porque as trevas cegaram os seus olhos. Então, a evidência de que nós verdadeiramente somos salvos, de que nós fomos alcançados pela graça de Deus, é quando a nossa relação com o nosso irmão muda totalmente. E eu quero concluir aqui para nós orarmos. Meu irmão, minha irmã, como está a sua relação com o seu irmão? Por que você abandonou a comunhão dos cultos públicos? Por que você não tem vindo à igreja? Pare para pensar um pouco nisso. Pode ser que não seja apenas preguiça. Pode ser que não seja apenas um desânimo espiritual, mas você precisa levar isso a sério. Você precisa responder a uma pergunta: você realmente foi salvo? Você realmente foi alcançado pela graça de Deus? Porque se você não tem interesse em se relacionar comunitariamente com os irmãos que Deus colocou na sua vida, nesta vida, como vai ser na eternidade? Na eternidade não existe desigrejado. Na eternidade não existe vida solitária. Pelo contrário, a Bíblia fala a respeito da nossa relação na eternidade como uma grande família. Irmãos, então eu quero desafiar você a rever isso. Mas não rever isso de forma passiva. Bote a sua fé em funcionamento. Comece a andar. Volte a congregar. Volte a estar junto com a comunidade de fé. Volte a estar junto com os irmãos. Volte a se relacionar com os irmãos. Talvez você está aí afastado há muito tempo e esteja choramingando, dizendo: mas ninguém me ama, ninguém liga para mim. Bom, eu pergunto, você ama alguém? Você tem ligado para alguém? Você tem visitado alguém? Você tem se relacionado com alguém? Bom, se você não tem tido a condição de congregar, de estar no mesmo ambiente de adoração que outros irmãos, dificilmente você se importa com
a individualidade ou a pessoalidade de cada um. Então eu quero desafiar você, tome cuidado, pois se Cristo voltar hoje, qual é a certeza que você tem de que você está salvo? Qual é a certeza? Então, uma das evidências de que nós fomos verdadeiramente salvos e alcançados pela graça de Deus é que nós desejamos, amamos o nosso irmão. A nossa relação com o nosso irmão é de amor, é de saudade, é de vontade de estar junto, é de vontade de compartilhar a vida, é de perdão, é de suportar a fraqueza do outro, porque nós não somos uma comunidade perfeita, somos uma comunidade imperfeita. Graças a Deus, todos somos imperfeitos. Não há perfeitos na comunidade de Deus ainda hoje. Ninguém foi glorificado. Somos imperfeitos. É por isso que a palavra de Deus vai nos instruir, sempre dizendo: suportai-vos uns aos outros em amor. Talvez você tenha se afastado porque tenha acontecido alguma coisa entre você e algum irmão. Bom, você precisa entender que você precisa suportar a fraqueza dele e ele precisa suportar a sua fraqueza. Então eu quero orar por você, para que a certeza da vida eterna possa ser renovada no seu coração e que esse aspecto possa ser iluminado, que esse aspecto de que a sua relação com o seu irmão é agora uma relação de amor, isso possa ser renovado no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Pai, que está nos céus, eu quero orar a Ti, Senhor, em favor do meu irmão, da minha irmã, que tem sido sim chamado pela Sua graça à salvação, mas esse aspecto tem faltado na sua vida. Senhor, que a certeza da sua graça possa ser renovada a partir do momento em que essa pessoa renovar também, Senhor, o amor pelo seu irmão, pelo seu próximo. Eu oro a Ti, Senhor, pela vida daqueles da qual estão em dificuldades relacionais com alguém. Se tem algum irmão, meu Deus, que está com dificuldade de relacionamento com o outro, Pai querido, traz a esse coração graça, misericórdia. Traz a esse coração o inclinar, meu Deus, de perdão para com o outro, se ele foi ofendido. Que ele possa entender que muito mais nós ofendemos ao Senhor e o Senhor se voltou para nós com amor, graça e misericórdia. Pai Santo, eu quero orar a Ti e pedir a Ti também, Senhor, por aqueles que estão afastados há muito tempo, que estão distanciados, meu Deus, do corpo da igreja, da comunhão da igreja, das celebrações, dos cultos públicos. Meu Deus, renova a força dessa pessoa. Meu Deus, caia o seu temor sobre o coração desse irmão, dessa irmã, para que ele possa entender, Pai querido, que do perigo que existe de estar longe da comunhão da sua igreja. Pai Santo, renova a graça. Aqueles, meu Deus, da qual ainda não foram alcançados por sua graça, por sua salvação, que o Teu Espírito Santo os alcance, que o Teu Evangelho poderoso os convença. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te louvo. Amém e amém. Querido irmão e irmã, que Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Agradeço muito a sua atenção, o seu carinho por estar conosco até aqui. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos continuar falando a respeito da certeza e da evidência da salvação em nossa vida. E nós vamos falar sobre maturidade espiritual, que é um outro aspecto de que nós verdadeiramente fomos salvos, é que nós amadurecemos, nós crescemos espiritualmente, nós temos maturidade espiritual, nós vamos ganhando maturidade espiritual. Quero convidar você para que na quarta-feira, às 9h da noite, nós possamos então aqui ouvir novamente a palavra de Deus voltado para esse tema. Tá bem? Um forte abraço, Deus abençoe o seu coração, um bom descanso e até a próxima semana, se Deus quiser e nos abençoar. Amém e amém.